Olá, sejam bem-vindos a mais um treinamento. E hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre a Rede Radical, o nosso Ministério de Adolescentes. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu queria me apresentar. Eu continuo me chamando Vitória Diniz, sou uma discípula amada de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando contra muitas áreas de luta. Sou graduanda em Pedagogia, estou na IBC desde 2001. Atuei no Geração Futuro durante 2 anos e desde o ano passado eu faço parte do núcleo de liderança do Radical. Mas comigo existem outras pessoas que eu vou já apresentar, mas eu queria falar um pouco sobre o Ministério Radical, o que ele é. Bom, o Radical é um ministério de adolescentes aqui da IBC, onde a gente recebe adolescentes de 11 a 18 anos, de diversos locais de Fortaleza, com o intuito de viver a missão, o cuidado mútuo, e influenciar também para que eles sejam discípulos de Jesus em parceria com a família. Nós temos cerca de 70 voluntários dominicalmente, ao longo das nossas programações virtuais também. Adolescentes, nós temos cerca de 200. Famílias, são 70 famílias representadas e 12 GRs de adolescentes. Tá bom? Comigo, no nosso núcleo de liderança, estão 3 pessoas. O primeiro é o Luizão, o Luiz Mesquita. Ele tem 16 anos de IBC, é casado com a Ju. Pai do Gustavo, de 13 anos, é um adolescente, e o Luca, de 8. Ele é músico profissional, atua no Arte Celebração e é idealizador do projeto Bate-Lata. Ele é educador social, apaixonado pelo público adolescente e compõe o núcleo de liderança do Radical. E o seu grande sonho é ser um grande influenciador dessa geração em parceria com as suas famílias. O outro componente é o Afonso Rocha. Ele tem 23 anos, ele é formado em Teologia pela FTCA do Paraná. Atua na equipe da comunicação da IBC há 5 anos e compõe o núcleo de liderança de Radical, desenvolvendo recursos de comunicação de forma relevante e contextualizada para essa geração. E, por último, o Wesley, que ele tem 30 anos e é casado com a Raíssa. Ele é professor de música e cantor profissional, graduando em música na UFC, compõe o núcleo de liderança do Radical e do Atos, e é apaixonado por Jesus e decidiu cantar essa paixão principalmente para adolescentes e jovens. Então, essa basicamente é a nossa equipe que atua hoje como núcleo de liderança do Radical. Mas antes da gente conversar o que a gente faz, como é que acontece aqui na nossa rotina, eu queria trazer uma frase de reflexão para a gente começar o bate-papo. A frase é do John Piper, que diz: "Este é o mistério da vida cristã. Nós lutamos, trabalhamos, nós buscamos, mas quando terminamos dizemos, não fui eu, foi a graça de Deus em mim." Eu quis trazer essa frase intencionalmente porque é uma frase que a gente precisa se lembrar ao longo da nossa caminhada ministerial, porque tudo aquilo que a gente faz, seja limpando o palco, pensando numa série, gravando um podcast, gravando uma série dominical, a gente precisa fazer para a glória de Deus, e nada disso vem através de nós. A gente só coloca como sacrifício a Deus aquilo que Ele tem nos dado em abundância através dos nossos dons e talentos, certo? Também pude separar aqui para vocês 4 princípios que eu achei essenciais para o ministério, baseados num livro que eu vou mostrar para vocês ao longo da nossa conversa. Os 4 princípios são os seguintes. Eu apresentei para vocês 3 pessoas que estão comigo no núcleo de liderança. E essas pessoas, elas são bem diversas, você pode perceber um pouco na biografia. A gente tem gostos diferentes, opiniões diferentes, pensamentos diferentes, e isso não é um problema. Por que não é um problema? A gente vai conversar exatamente sobre isso agora. O primeiro ponto que esse livro traz é o ponto paixão. O que é essa paixão, né? A paixão, de uma forma prática, é quando você, por exemplo, recebe uma demanda ministerial, uma tarefa ministerial, você tem 2 opções de reagir àquela demanda. A primeira é trazer aquela demanda só como uma simples tarefa, uma tarefa chata, ou você tem a opção de ver aquela demanda como uma forma de adorar a Deus e preencher o seu coração. E isso está baseado em Colossenses 3, 23, que diz: "Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para Deus e não para os homens." Isso aqui é um ponto muito importante para o nosso ministério, porque a gente precisa ver com os olhos de Deus e perceber o mover dele ao nosso redor. Então, com esse ponto de paixão, a gente pode aprender 3 coisas. O primeiro é que nós precisamos estar alinhados com Deus na vida ministerial, saber o que Ele quer de nós e como a gente pode fazer o que Ele pede. A segunda coisa é que a nossa vida espiritual ela precisa ser prioridade. Eu não posso começar as minhas tarefas diárias ou um aconselhamento
ou ir na casa de alguém, ou ligar ao meu Zoom, porque a gente está em período que não pode aglomerar. Mas eu não posso fazer nada disso se o meu dia não começar com Jesus. Eu não posso começar sem fazer meu devocional, sem ter meu momento de oração, meu momento de entrega, o meu momento de adoração. Então, a vida espiritual é uma prioridade para nós. O segundo ponto é que a nossa vida, já falei, nossa vida espiritual é prioridade. E o terceiro ponto é que o nosso trabalho ministerial é uma oferta de gratidão a Deus. Por que a oferta de gratidão? Porque tudo que a gente faz é fruto do que Ele faz em nós, através dos dons e talentos que Ele nos distribuiu da forma que Ele queria. Então, tudo que a gente faz é oferta de gratidão. O segundo ponto é atitude. E esse ponto é muito interessante porque é muito perceptível. A forma como a gente está disposto mentalmente, ela influencia muito no que a gente faz no domingo, aos sábados, nas programações. Digamos que seria o nosso grau de alegria. E eu separei aqui um versículo que está em Filipenses 4,4, que diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se sempre. A atitude ela pode ser contagiante ou contagiosa, dependendo de como você esteja naquele dia. Por isso, eu separei 3 subpontos dentro da atitude. O primeiro é a maturidade espiritual, para entender o seu momento de vida e discernir também as situações que o Senhor tem colocado na sua vida. O segundo ponto é parceiros na caminhada. Ninguém anda só dentro do ministério, principalmente se você é líder, você precisa de pessoas para conversar. E o outro ponto é o processo contínuo de restauração que você precisa levar em consideração e tomar isso como verdade, porque você, assim como outras pessoas, tem lutas e que precisam caminhar. O terceiro ponto é o trabalho em equipe, que ele já diz por si só o que é trabalho em equipe. E a minha equipe, como eu falei, ela é bem diferente, mas a gente tem um ponto em comum, que é aquilo que nós temos como missão na nossa igreja. Amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. E eu trouxe um versículo que você também já conhece, com certeza, mas eu vou te relembrar, trazer à memória, para que você possa refletir. Está em Eclesiastes 4, 9 ao 12, que diz: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nesse ponto aqui de trabalho em equipe, tem várias coisas que eu poderia lhe falar, mas eu fixei 3, certo? O primeiro é que você não precisa fazer tudo sozinho, por isso que nós trabalhamos em equipe. Você não precisa abraçar todas as demandas para si, nem querer fazer tudo, porque você não vai conseguir. É humanamente impossível e também não faz parte daquilo que Deus quer de você hoje. O segundo ponto é trabalhar em equipe, ele potencializa os nossos dons e talentos. É num ambiente também que a gente vai tanto potencializar aquilo que o Senhor nos deu, como incentivar os dons dos outros. E o terceiro ponto, que é o ponto que eu acho mais interessante, é que, por mais que a sua equipe seja diferente, vocês tenham gostos diferentes, eu diria que o trabalho em equipe é como um grande mosaico. O que seria esse mosaico? A Igreja de Jesus é como um grande mosaico, onde todas as pessoas que fazem parte são como uma peça. São diferentes, são de cores diferentes, de formatos, de pensamentos, de atitudes, são diferentes. Mas quando elas estão em comum, no mesmo propósito, e elas vão para a mesma direção, elas formam um grande mosaico, que é a Igreja de Jesus. Pessoas diferentes que fazem algo em comum para o propósito de Deus. O quarto ponto é a honra. Isso aqui é interessante porque a honra fala muito também sobre a questão do respeito mútuo e do encorajamento para o ministério, que se torna um ambiente mais prazeroso de se estar. Na honra, tem um versículo que é Romanos 12, 10, que diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nesse ponto de honra, eu separei 3 coisas que eu já posso ter falado anteriormente, mas eu queria frisar, que é a questão da vulnerabilidade, você ter um ambiente seguro para trabalhar em equipe, onde você possa se expressar e falar daquilo que está no seu coração. E esse lugar, que é o segundo ponto, ser um lugar de segurança, onde você possa confiar na sua equipe para resolver algo que está pendente ou só realmente partilhar aquilo que está no teu coração. E o terceiro ponto, que é o ferro afiando ferro. São pessoas que estão sendo moldadas e lapidadas por Jesus diariamente.
Vendo isso, eu vou para uma explicação um pouco mais macro do Ministério. Você já pode ter ouvido nos treinamentos anteriores, se você assistiu desde o começo, que é sobre a estrela de 6 pontas que nós trabalhamos nos ministérios da EBC. A Geração Futuro, que é o Ministério de Crianças, Radical, o Atos, A2 e outros ministérios. Eu queria explicar rapidamente as siglas e o que significa. O primeiro ponto é GR-GL. Se você não está familiarizado com esse ponto, GR significa Grupo de Relacionamento, ou PG, ou Célula, de acordo com a sua igreja, e GL, Grupo de Líderes. Segundo ponto, GAs, que significa os grandes ajuntamentos, ou as programações que acontecem ao longo da igreja, em específico do Radical. Ponto digital, ponto de capacitação, família e voluntariado. Eu vou aprofundar essas pontas mais na frente com vocês. E algo interessante é que, por mais que essas pontas elas estejam dispersas, digamos assim, cada um no seu canto, elas sempre têm que andar em sinergia. Nenhuma ponta anda só. Sempre uma ponta vai precisar da outra e vocês vão perceber isso. Bom, a primeira ponta é de GR e de GL. E o que é que a gente faz como Radical no GR e no GL? A gente faz acompanhamento dos GRs, que é a gente conversa com cada liderança. Cada GR tem um ou dois líderes. No Radical, nós funcionamos por sexo mesmo, GR de homens e GR de mulheres. E a gente tem alguns dados importantes, como, por exemplo, qual é o horário de funcionamento do GR, onde é que eles se reúnem, se é em casa, virtualmente, se é aqui na IBC, no campus. A idade que tem naquele GR é 12 anos, é 13 anos. Às vezes, tem alguns GR que misturam um pouco as idades. Às vezes, tem de 13 a 16, alguns são 16, 17, depende de cada GR. Como é que eles se planejam para executar o GR? Alguns GRs fazem estudos bíblicos específicos, ou pegam uma temática e aprofunda. Alguns GRs já fizeram... Eu vou fazer um estudo bíblico sobre Efésios, já o outro está falando sobre cosmovisão bíblica. Então, eles ficam à vontade para discernir e entender o que Deus quer que aconteça naquele tempo. A outra coisa muito importante é como é a relação do líder com a família dos liderados, se ele tem contato, se ele conhece os pais, com quem que aquele liderado mora, como é a relação e tudo mais. Fora isso, que é a descrição macro que a gente tem de GR, a gente tem acompanhamento individual do líder. Isso aqui é bem pessoal, isso aqui não é feito em planilha, não é feito em forma de entrevista, não. Isso aqui é uma conversa informal que a gente vai conhecer a pessoa. Então, a gente vai entender se essa pessoa é batizada ou não, quanto tempo que ela lidera, como é a vida pessoal, se está na faculdade ainda, se já está no colégio, vice-versa, né? Se está no colégio ou na faculdade, como é a vida familiar, como é que está o coração dela em relação à liderança, está tudo bem, se tem alguma coisa que está incomodando, se precisa de aconselhamento em relação a algum caso que está acontecendo dentro de GR. Então, a gente tem esse acompanhamento mais individual. E, nessa ponta, são 4 pessoas que são responsáveis, que a gente se reveza. O Afonso, que eu já apresentei para vocês, o Luizão, eu e a Cibele, que é uma serva que já serve há muitos anos no ministério, que ela se dispôs a caminhar com as meninas também. Então, a gente se reveza com esse grupo de líderes hoje. Outro momento que nós temos como GRGL é o momento só com os líderes homens, onde o Luizão e o Afonso eles se juntam. Agora não, agora está virtualmente, mas se juntam para ter um momento de homens, né? Vão jogar bola, vão comer cachorro-quente, enfim, eles fazem a programação deles para ter um momento de convivência. E nós, em contrapartida, eu e Cibele, junto com as meninas, a gente tem um café das mulheres, onde a gente tem um momento parecido, mesa posta, livros, cafés, jogos e outras coisas. Então, é um momento realmente de convivência para a gente poder se conhecer mais. Outra ponta da estrela é a capacitação. A capacitação, quem está responsável sou eu, que vos falo. E eu vou descrever um pouquinho o que é a capacitação, o que a gente faz dentro dela. Os objetivos da capacitação são desenvolvimento de séries para o Papoca, com base em livros, para estimular a leitura. Vou já explicar o que é o Papoca. Desenvolvimento de séries dominicais, conferência, pura vida, podcast radical, potencializar dons e talentos de comunicação e ensino. Então, aqui dentro da parte de capacitação, a gente tem algumas áreas específicas. Por exemplo, essa questão de desenvolver séries para o Papoca. Papoca é uma programação que a gente tem, que acontece uma vez por mês no nosso canal do YouTube, Rede Radical,
onde a gente tem uma programação para bater um papo sobre alguma temática específica. Então, a gente conversou já sobre diversos assuntos, e a ideia lá é tanto bater um papo, como responder perguntas que os adolescentes mesmo fazem, dúvidas que eles têm. Então, é um momento bem interessante, e a gente sempre faz a temática com base em algum livro, para poder também estimular o adolescente a ler. Trouxe 3 exemplos para vocês. Em abril, a gente teve a série Evangelho Cotidiano, e a gente usou esse livro aqui, Igreja Sinfônica. Deixa eu vir para cá, para vocês colocarem aí. Igreja Sinfônica, com a organização do Pedro Dutti. E aqui a gente pôde falar um monte de coisa. Cosmovisão, a gente fala um pouco sobre ser igreja dentro e fora de casa. Então, diversos assuntos que a gente juntou. Em maio, a gente já trabalhou outra temática, que foi com base no livro... Vou mostrar logo o livro todinho, viu? Em maio, a gente trabalhou esse livro, Deuses Falsos, do Timothy Keller. E em junho, esse mês, a gente trabalhou em base nesse livro aqui. Crer também é pensado do John Stott. Vou explicar agora. Em maio, com Deuses Falsos, a gente trabalhou acerca do assunto da idolatria. O que é a idolatria, como eu identifico, como eu posso evitar, o que o Senhor fala sobre isso. Então, foi uma temática muito interessante, onde surgiu perguntas muito cruciais, e é uma leitura muito legal. E o livro desse mês, que foi Crer Também é Pensar, a gente falou um pouco sobre como usar a nossa mente para a glória de Deus, independente do ambiente onde a gente esteja, seja em casa, seja na faculdade, seja na escola, como é que a gente pode falar de Jesus racionalmente, digamos assim. Então, o Papoca sempre é baseado em uma literatura. Desenvolvimento de séries dominicais. Eu trouxe também 3 exemplos para vocês, justamente com formatos diferentes. A gente sempre tenta mesclar o formato dos cultos dominicais, expositivo, mais interativo, perguntas e respostas, convidados, a gente faz diferente. Em abril, a gente venceu a série Hebreus, que foi uma série expositiva sobre o livro de Hebreus. Em maio, a gente fez uma série diferente, e foi onde surgiu o nosso podcast radical, que foi a série WandaVision, Nem Tudo é o que Parece, onde a gente tomou como base a série WandaVision, estava em alta, onde a gente pôde falar sobre alguns assuntos como o controle, a vida, o círculo familiar da Wanda, que é a personagem, o contexto familiar, o que a gente pode ver em relação ao pai e aos filhos. Então, a gente trabalhou diversas temáticas acerca disso. Em junho, a gente está vivenciando a mesma temática do EPL, Grão, Povo e Palavra, certo? Conferência Pura Vida foi outro ponto que a gente colocou. A conferência aconteceu esse ano, em fevereiro. Foi uma conferência dos Ministérios de Jovens e Adolescentes juntos, onde a gente pôde falar sobre sexualidade à luz da Bíblia. Então, a gente trouxe, através de pregações, bate-papos, rodas de conversa, assuntos como mente pura, pornografia, espírito puro, ideologias de gênero, namoro, casamento, feminismo, masculinidade tóxica, corpo puro e desejo puro. Então, se você quiser ver alguma dessas palestras, está no YouTube da IBC também, numa playlist específica. Podcast Radical é outra ferramenta que nós temos como capacitação. Os primeiros podcasts foram da série WandaVision, então, se você quiser assistir também, ouvir, você pode ouvir por lá, está no Spotify e Deezer, disponíveis. Outro ponto, produção de devocionais para as redes sociais. Isso é uma forma da gente estimular as pessoas que têm facilidade para escrever, ou que gostam de escrever. Então, a gente estimula que essas pessoas escrevam devocionais com base nas temáticas dominicais, e a gente posta no Instagram. E também desenvolver recursos para líderes e servos e adolescentes que possam auxiliar na caminhada com Jesus. A outra ponta da estrela é o GA. E o GA, basicamente, é planejar, organizar, orçar materiais e reunir a equipe para grandes ajuntamentos. Fazem parte do GA o Papoca, o culto dominical, os acampamentos, os eventos, o Som e Vida, que também é outra programação que a gente tem em comum com os jovens. Música e teatro também fazem parte. Nesse ponto estão responsáveis o Luizão e o Wesley. E eles atuam antes, durante e depois do culto, né, articulando as equipes envolvidas para o domingo acontecer. Som e Vida, que foi o que eu falei, a programação de jovens e adolescentes, acontece uma vez por mês. E dentro do GA tem algumas áreas de atuação específicas, que é o louvor, teatro, logística, transmissão ao vivo, luz, som. Também tem a questão do CR Adolescentes, que é digamos que é um braço do Radical junto com o CR. É um ambiente onde os adolescentes podem frequentar ou assistir às segundas-feiras.
A outra ponta da estrela é voluntariado, que serve para dedicar tempo para organizar e desenvolver formas de fazer as outras pontas da estrela acontecerem na prática, servir nos GAs e também incentiva a próxima geração a servir. Então, nessa ponta, o responsável é o Luizão também. E como é que eles atuam? Como é que a gente atua dominicalmente ou durante a semana, né? Aos domingos, as pessoas podem servir, os adolescentes e os jovens podem servir na recepção, no acolhimento, na decoração, durante as programações presenciais. No Papoca também, a gente tem adolescentes e jovens servindo, ou falando, ou sendo ali o entrevistador. E também participação no 24 horas de oração, que acontece mensalmente no YouTube da IBC. O outro ponto é família, que tem como intuito envolver toda a família no processo de crescimento do adolescente com Jesus e nos desafios da idade também. Encontros de aproximação, escuta, apoio, alinhamento e integração. O responsável dessa ponta é o Luizão. Então, basicamente, a gente envolve a família em todo o processo de caminhada do adolescente, promove ambiente onde pais podem conhecer outros pais para trocar experiências e, assim, ter um momento de aproximação, escuta, apoio, alinhamento e integração também. Outro ponto, mais uma coisa da família, que é o Papo de Pais, que é justamente esse ambiente onde os pais podem conversar, e tem o Família Radical, que são pais que se dispuseram a servir no ministério, independente de onde fossem, para no acolhimento, para ouvir adolescentes, para aconselhar, para servir durante a programação, ou para estar ali por perto, para estarem curtindo com o filho esse momento. A ponta digital é uma ponta que desenvolve a comunicação do Ministério com os adolescentes, usando ferramentas de design, redes sociais, vídeos e fotografia, planejamento de conteúdos para as redes sociais e momento radical. Nessa ponta, os responsáveis sou eu e o Afonso. Então, a gente tem essa função de distribuir, organizar a equipe para o domingo, ter a cobertura no domingo, né, as stories, as fotos, os vídeos, as transmissões, captação de fotos e vídeos nos eventos, nos momentos que a gente tem de grande ajuntamento, e planejamento e produção de campanhas do Radical. Eu separei aqui algumas dicas, primeiro para o Ministério como um todo, mas também para você de forma específica. Eu vou começar pelas dicas do Ministério. A primeira dica que eu coloquei foi: utilize os 3 Is. O que é esses 3 Is? Incentive, inspire e influencie as pessoas. Dentro do Ministério de Adolescentes, é muito importante viver o discipulado intencionalmente e intensamente. Então, invista em pessoas, converse com pessoas, busque viver o discipulado na prática. Outra dica é: viva a prestação de contas e o GR. Não sei se você está familiarizado com esse tema, mas aqui na IBC a gente tem muito esse hábito da prestação de contas, que é basicamente você procurar uma pessoa que é mais madura na fé, espiritualmente, do que você, para que você possa conversar, aconselhar, dividir um pouco da caminhada e ter um ambiente de segurança onde você possa abrir seu coração. Então, a gente estimula isso entre os servos, nos adolescentes, nos líderes. Então, isso é uma cultura como igreja. O outro ponto é que alinhamento ele é muito importante dentro do ministério. Então, se você decidiu algo dentro da equipe interna, comunique todas as pessoas que estão envolvidas, sejam eles da transmissão, sejam eles dos servos da recepção, seja quem vai cantar, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas, é muito importante esse alinhamento. Outro ponto é: tenha reuniões frequentes com essa equipe de trabalho, tanto para você celebrar aquilo que foi bom no final de semana passado, algo que aconteceu talvez no domingo, no sábado, como também para melhorar pontos que você detectou ali ao longo da programação, ou percebeu algum adolescente que não se envolveu muito bem ali, é novo no ambiente, como é que você pode acolher ele de forma melhor, como você pode conversar com alguma família. Então, esses momentos de reunião é muito importante. Outro ponto que eu falei aqui dentro desse ponto é celebrar. Lembre de celebrar aquilo que o Senhor tem feito dentro do Ministério de Adolescentes. A gente acaba, muitas vezes, caindo aí nas tarefas, nas demandas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente precisa parar um pouco, pausar e celebrar e ver aquilo que Deus tem feito ao longo do tempo. A outra coisa é que isso aqui é uma dica de ouro, caso você começou agora ou esteja agora servindo no Ministério de Adolescentes.
mais intencionalmente, que é não tenha medo de caminhar mais uma milha. Às vezes você tem uma ideia, às vezes você tem uma ação que você olha assim, não sei se está funcionando, não sei se está dando certo, mas Deus está me pedindo isso. E o que eu tenho para te dizer é não tenha medo de caminhar mais uma milha. Nem sempre você vai ver os resultados, nem sempre Deus vai lhe mostrar o resultado. Às vezes Ele quer só que você seja alguém que vá lá, coloque a semente e regue. Talvez outra pessoa vá lá durante alguns anos depois e vai colher esse fruto. A outra coisa muito importante também é converse com os adolescentes, com os servos e com as pessoas que estão ali durante as programações para ouvir o que eles têm achado, o que eles têm sentido, quais as percepções, as ideias. Os adolescentes eles têm muitas ideias criativas, coisas que a gente nunca imaginou pensar, e às vezes uma ideia surge algo muito interessante, um movimento diferente. O Papoca foi fruto de uma ideia de um adolescente, então foi algo que a gente não havia pensado, ele deu a ideia assim, poxa, vamos colocar para frente. Então, não despreze esses momentos de interação, de conversa. O outro ponto é esteja perto das famílias também, né? Converse, saibam quem é os pais que chegam no seu ministério, de onde eles são, o que eles precisam, o que você pode apoiá-los em algum momento, conheça o filho daquele casal, para que você possa interagir no ministério. Outro ponto interessante que eu trouxe até os livros, os meninos vão colocar na descrição desse vídeo, que desenvolva temáticas atuais para os adolescentes, né? Eu sei que tem alguns temas que eles são temas que a gente costuma falar com frequência ao longo dos anos, mas tem temas atuais que você precisa se posicionar como igreja, a gente precisa conversar como igreja. Por exemplo, feminismo é um tema atual ainda, por mais que a gente sempre fale. Cancelamento, que foi um tema extremamente atual, então também foi um tema no qual a gente conversou com eles. Ideologias de gênero, então tem assuntos específicos que eles são bombardeados todos os dias e que a igreja precisa conversar com eles para ter esse momento de interação. Um outro ponto é que esteja com os dois pés, como a gente fala aqui, dentro do ministério, dentro desse mundo do adolescente. Como assim? Você tem que saber perguntas básicas. O que ele está assistindo, o que ele está consumindo, o que está em alta para os adolescentes, qual é a influência daquela época, o que eles têm ouvido, o que tem influenciado na caminhada deles. E o outro ponto é que você vai escolher aqui de acordo com o tempo que você estiver ouvindo esse vídeo, mas esteja com as portas abertas à sua casa ou com a sua janela virtual para conversar com pessoas. A gente sempre vai conversar com um e outro, seja pai, seja adolescente, seja um tio, seja um líder, sempre se colocar à disposição para ouvir e ser alguém de referência para essas pessoas. Então, essas foram as dicas para o ministério como um todo. Para você que é líder, que é servo, ou que começou a servir agora, eu separei também algumas dicas. A primeira dica uma dica muito preciosa é que você não vai saber de tudo. Em nenhum momento você vai ter todas as respostas possíveis. E aí onde você vai relembrar que quem lhe colocou ali naquele local foi o Senhor, e quando faltar as palavras na sua boca, quem vai colocar as palavras é Ele também. Então, acalme seu coração em dizer que você não vai saber de tudo o tempo todo. A outra coisa é saiba dizer não e também saiba pausar ao longo do ministério. O dizer não aqui é com discernimento, dependendo da situação. Tem situações que você não vai poder dizer não, mas é de você pausar e ter um momento também de descanso. E aí é onde eu puxo o ponto 3, a minha dica 3, né? Cuide da sua saúde espiritual, primeiramente, como prioridade, da sua saúde emocional e física. Não adianta você abraçar demandas, atender pessoas, aconselhar se você estiver com a sua bateria baixa ou com a sua carga baixa. Então, cuide disso também. Um quarto ponto, que talvez seja aí um calcanhar de algumas pessoas, é que quando a gente vive integralmente o ministério, a gente tem que ter muita cautela e estar com os olhos muito abertos para não tratar isso só como uma demanda ou como algo que tem que fazer. Não seja um exemplo de trabalho, seja um exemplo de vida. Aquilo que você está vivenciando, que você está mostrando, é um exemplo de vida daquilo que o Senhor faz primeiro na sua. Você não tem como ser um exemplo se você não viver aquilo que você diz. Então, cuidado para que o ministério não se torne um trabalho, uma demanda pesada, na qual você faz com a intenção errada e desalinhado com o que o Senhor realmente quer de você. Outro ponto é busque conversar com pastores. E aí vem para o ponto de você não vai saber de tudo. Tem casos, tem conversas, tem aconselhamentos.
principalmente que você não vai saber a resposta. E não tem problema dizer que você não sabe, que você vai conversar depois. Existem pessoas mais maduras espiritualmente, isso e não é vergonhoso reconhecer. Os pastores da sua igreja têm maturidade espiritual com isso, já têm maturidade de receber alguns casos. Então, não custa nada você conversar lá e abrir seu coração com aquilo que você tem que lidar. Outro ponto é muito importante, e aqui às vezes a gente esquece também, que não adianta você estar servindo desenfreado e fazendo. Você precisa se capacitar. Você precisa estudar sobre aquilo que você desempenha. Então, estude sobre teologia, estude a Bíblia intencionalmente, procure cursos que podem lhe apoiar nisso, estude um pouco sobre psicologia, vai fazer diferença na sua caminhada, principalmente nos aconselhamentos. Estude sobre pedagogia. Você acha que pedagogia é só para criança? Não é. Então, eu falo isso porque eu sou estudante de pedagogia, eu sei o quanto algumas informações foram cruciais para alguns direcionamentos e decisões que eu tive que tomar. Não estou dizendo aqui que você precisa fazer pedagogia para servir no Ministério de Adolescentes, mas que tem coisas que são essenciais para lhe auxiliar. O outro ponto aqui, como dica de capacitação, se você gosta aí de ler ou ouvir virtualmente, você pode usar o The Figuring. Gente, eu não sei falar inglês, mas vocês sabem qual é aquele aplicativo lá com o P laranja, vocês sabem que é de livro. É um aplicativo muito bom, onde tem livros, audiobooks e alguns resumos de diversas temáticas de teologia, apologética, aconselhamento, sexualidade, um monte de coisa. E o Amazon Kindle também, que é um recurso muito legal e muito prático para você usar. Tem muitos livros de graça que você pode baixar tranquilamente e legalmente. A outra coisa é assista vídeos, escute podcasts e leia e-books que envolvem a temática do adolescente ou temáticas gerais, que envolvem família, é muito importante. Inclusive, se você gosta desses recursos, a IBC está repleta desses recursos aí no site, tem e-books disponíveis, tem ideias de como você pode fazer dentro da sua célula, do seu e-book, ou do seu GR, do seu PG e tudo mais. E o último ponto é envolva pessoas no processo, não faça tudo só. Né? Seja alguém que incentive e que encoraje pessoas no processo. Então, se você vai fazer uma limpeza no ambiente, seja lá o que for, você vai varrer, chame 1 ou 2 para ir com você, e aqui naquele momento você tem uma conversa com eles, descontraída, vai pintar tal coisa, chama o fulano também, vai criar uma série nova, chama um grupo de pessoas que podem te auxiliar para dar ideias e criar aquilo contigo. Então, evita fazer isso só, porque uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses meses, desses anos também, foi que fazer isso, né, estimular pessoas dentro dos processos, traz o senso de pertencimento para essa geração, e é muito importante. E é isso que eu tenho para conversar com vocês hoje. Algumas dicas práticas, algumas explicações de como a gente funciona. E, como eu falei, vai ter alguns recursos, alguns nomes de livros disponíveis, caso você queira aprofundar em algum assunto. Pude separar alguns de teologia geral, alguns específicos para mulheres, alguns de aconselhamento. Então, se você tiver curiosidade sobre essa temática, é só ver a descrição do vídeo. E é isso. Até mais. Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rafilski, e aí você onde você está, talvez você já saiba como é que a gente se cumprimenta aqui. Queria dizer que você é muito bem-vindo. Eu estou aqui representando parte da liderança do movimento Atos, que é a iniciativa de jovens da Igreja Batista Central de Fortaleza. E nesse momento eu espero que Deus te abençoe, eu espero que ao mesmo tempo que a gente tenha um tempo curto, mas que seja um tempo também de muita profundidade para você que talvez lidera um ministério de jovens, que pastoreia jovens, ou você que lidera alguma iniciativa no que se refere à juventude na sua igreja ou em outra iniciativa. A minha real expectativa é que Deus te abençoe, que o seu coração esteja aberto, que a sua mente esteja aberta para aquilo que a gente vai conversar aqui. E tudo que a gente vai conversar é um pouco do nosso exemplo enquanto igreja, enfrentando esse tempo difícil de pandemia, mas eu tenho certeza que Deus vai trazer algo precioso para os nossos corações nesse tempo aqui. E eu quero te explicar quem nós somos. Nós somos o Atos, nós somos jovens, e na IBC de Fortaleza nós vivemos a missão da igreja no que nós chamamos
de fase jovem. Nós representamos essa juventude com ações, com programas, incentivando relacionamentos em prol daquilo que nós acreditamos que é a nossa missão como igreja. Amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. A gente não tem a intenção de fazer uma igreja à parte. A iniciativa de jovens não quer caminhar fora desse contexto. O nosso objetivo é também focar naquilo que é a missão da igreja. Então, nós queremos facilitar, como iniciativa de jovens, nós queremos fazer essa consideração bem pontual, que é nós fazemos parte de um movimento. Nós não somos algo isolado. Então, tudo que a gente vai apresentar aqui tem a ver com essa sinergia, tem a ver com uma igreja que ama a Deus, que ama uns aos outros, proclama Jesus. E o que é que a juventude faz? Como ela responde a isso? É facilitando essa visão também. É fazendo a mesma coisa focada na juventude. Então, nesse ano de 2020 que se passou, foi um ano muito difícil e nós nos reinventamos. Nós não paramos. Apesar de lidar com as conturbações, a gente continuou fazendo o movimento de jovens acontecer com outras maneiras e com outros métodos, né? Como é que a gente faz isso? Como fazemos a iniciativa de jovens? Como é que é o Ministério de Jovens hoje na IBC? A gente passou por muitas coisas. Talvez você que está me acompanhando já veio para um EPL em anos anteriores. Talvez você já ouviu muitas histórias e você sabe que, de maneira geral, a nossa comunidade ela não hesita em mudar, ela não hesita em estar aberta para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. E ano passado, a gente começou uma caminhada muito especial, onde nós organizamos como igreja as fases. As fases das crianças, as fases dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. E todos nós entendemos que haviam coisas em comum entre nós. E justamente por isso foi-se falado e criado algo sobre uma estrela que representa valores, que representa considerações que são comuns a essas fases. Então, pensando e trabalhando, tendo como referência o nosso desenho organizacional, é que nós chamamos essa estrela de 6 pontas e elas significam o quê? Elas significam relacionamento, tem um nomezinho ali, uma nomenclatura GRGL, que talvez você já saiba o que é, grupo de relacionamento e grupo de liderança. Eu, Rafilski, estou à frente, estou cuidando dessa parte. A gente também entendeu que tem uma outra ponta da estrela, que é o GA, que é o grande ajuntamento. O grande ajuntamento é o que nós entendemos que são as programações de médio, grande porte, quando a gente reúne muitas pessoas, quer seja online ou quer seja presencialmente também. Voltando para a estrela, nós entendemos, principalmente com esse tempo de pandemia, que Deus nos deu a graça de contar com uma ferramenta que é a internet. E esse universo que é a internet nos permitiu identificar que existe essa ponta da estrela, e essa ponta da estrela é a ponta digital, certo? E também a ponta da capacitação. Poxa, a gente está fazendo muita coisa, os jovens querem se movimentar demais, mas a gente pensa no conteúdo, a gente pensa em algo que capacite, que dê fundamento ao que a gente faz, e a gente disse que essa ponta era a ponta da capacitação. E também uma pontinha que é a do voluntariado e da família. Poxa, Rafis, que eu estou vendo aqui que a ponta da família não tem um nome específico, porque há algum tempo, nas mudanças que como igreja nós viemos atravessando, nós entendemos que a fase jovem, hoje em dia, a título de sociedade, a título principalmente de mundo ocidental, ela ganhou outras características. E a juventude não é só, mais talvez, uma faixa etária específica, mas na nossa juventude nós temos pessoas
casadas, pessoas solteiras, pessoas que talvez tenham um pouco mais de idade, pessoas até que têm uma idade de adolescente, mas já tem demandas profissionais, já vive o universo acadêmico e, de repente, ela faz já parte desse universo jovem, dessa juventude. Então, no que tange a ponta família, nós entendemos que o jovem já é autorresponsável, num certo sentido. E, diferentemente de outras fases, onde há uma dependência ou uma interdependência, a fase jovem já há uma autonomia muito maior. E nessas pontas, cada uma delas, nós escolhemos fazer tudo isso com pessoas trabalhando em cima delas, e é o que é que a gente vai também ler um pouco mais na frente, entender um pouco mais na frente. Para explicar um pouco mais sobre a estrela, né? Nós somos uma igreja que tem como visão amar a Deus, a gente tem como visão amar uns aos outros e proclamar Jesus. E essa visão da fase jovem também se aplica a isso. No entanto, nós acreditamos que o ministério de jovens ele não pode ser uma mini-igreja, como eu falei, não pode ser algo isolado. E justamente por isso, nós entendemos que cada ponta da estrela representa uma atuação específica que é parte da comunidade. Ela não foi criada assim do nada. A gente sacou aqui que a gente vai ter uma estrela e que essa estrela tem pontas e a gente vai elencar nomes que representam. Não necessariamente assim. É algo muito específico. Talvez na sua realidade de igreja ou na sua realidade de ministério não seja a mesma coisa. Mas o estudo de caso, a observação casual, a observação pontual de todos nós aqui, enquanto comunidade, é tentar tatear ou mapear realmente quais eram as áreas que representavam, dentro desse universo, né, das fases, o que cada ponta significava. E por isso que a gente tentou, né, desenhar essa estrela para nos organizar, para que a gente pudesse ver de maneira mais prática e de maneira mais visível quais são as nossas atuações enquanto comunidade. E quem faz o movimento Atos atualmente na IBC acontecer, né? Além desse aqui que vos fala, a gente está com outras pessoas fazendo tudo isso também, justamente por entender que essas pontas exigem dedicação, essas pontas exigem responsabilidade, e nada melhor do que entender que no movimento de jovens, pessoas que atuam com responsabilidade, com compromisso, que já exercem um papel de influência, que já estão caminhando perto de tudo isso, cada pessoa dessa pudesse nos ajudar, pudesse realmente fazer parte de um time onde juntos nós poderíamos colocar essa engrenagem para frente, né? Então, nós temos a nossa amiga Carol, nós temos o nosso amigo Daniel, o Alessandro e a Gleice. A gente falou lá atrás, quando a gente falou das estrelas, um pouquinho antes, a Gleice é responsável pelo grande ajuntamento, a gente entendeu que ela era uma voz pela qualidade técnica, pela formação acadêmica, ela poderia nos ajudar a traduzir a nossa visão através de programações e de grandes ajuntamentos. O Alessandro, responsável pela ponta digital, o nosso amigo Dani, pela capacitação. Hoje o Dani lidera uma iniciativa nossa muito especial, que é o Clubão, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E a Carol, que também está trabalhando com a gente no que tange à equipe e ao voluntário, que é uma ponta extremamente importante para a gente fazer o que a gente precisa. Bom, e o que é que nós, enquanto Atos, nós, no meio dessa organização que nós temos, que nós entendemos, e agora como é que a gente atua, como é que a gente coloca isso em prática, né? Então, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós vivemos igreja amando a Deus. Mateus 22, 37 fala sobre esse maior mandamento, praticando o amor e o suporte mútuo, né? Lembrando de João 15, e proclamando Jesus, salientando Mateus 28 e a ideia da grande comissão, né? Entendendo tudo isso, nós fazemos esses valores acontecerem através dos grupos de relacionamento, através de rodas de conversa, através de treinamentos de voluntários.
do Sal, que é uma programação muito especial, do Clubão Bíblico, da Sala de Oração, do Som e Vida, e todos esses, na pandemia, também ganharam uma característica especial, que é a característica de ser realizados de maneira online. Como a gente introduziu, o movimento de jovens não parou. Por mais que a gente estivesse enfrentando os desafios, tentando perceber como é que a gente, olhando para essa crise mundial, como é que a gente se comportaria, nós entendemos que a ferramenta que, de alguma maneira, nós acreditamos ser muito graciosa, que é a internet, nos possibilitou estender essas ações de maneira online e de maneira digital. Então, todos esses conteúdos, essas programações, continuaram se potencializando nesse tempo de circulação restrita, onde os relacionamentos mudaram de formato e nós continuamos tentando alcançar a nossa visão, realizando todos esses eventos, todas essas programações e todos esses focos de relacionamento, né? Explicando cada um para você que está fazendo parte desse momento aqui. Poxa, Rafiuski, mais uma vez, caramba, que massa que vocês conseguiram se estruturar. Mas a gente também precisa dizer que no meio disso tudo tem choro, no meio disso tudo tem discussão, no meio disso tudo tem dúvida, tem medo, tem momentos onde a gente fracassa um pouco. Nada disso aqui é só uma ideia e a gente coloca assim no papel e já está tudo pronto. Não, também passa por momentos piedosos de oração, de uma tentativa de ouvir ou entender aquilo que Deus quer através da sua palavra, mas Deus nos deu a graça de entender que esses movimentos, que essas programações foram extremamente assertivas nesse momento para a gente tentar vivenciar aquilo que a gente se propôs a vivenciar, que a gente, enquanto igreja, tem sonhado e tem vivido, que é amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Não parar de semear, ter o entendimento de que, por mais que o movimento, nesse momento atual, exija de nós um cuidado, exija de nós um distanciamento, mas mesmo assim é possível semear. E justamente explicando cada um agora, eu quero explicar para você algo simples sobre os grupos de relacionamento, começando por eles. Amar uns aos outros, sendo igreja viva e relevante através dos relacionamentos intencionais, que potencializem a vida do discípulo na jornada, de casa em casa, de bairro em bairro, de grupo online em grupo online. Atualmente, nós somamos ao todo 10 grupos de relacionamento, em geral, grupos abertos e que cabem até pessoas de outras fases. Bom, gente, talvez você tenha uma facilidade de identificar que jovem é um grupinho separado e tal, papapá. Já faz um tempinho que a gente não vive só essa realidade. Imagine só, eu tenho um cara que é meu vizinho, que ele tem a minha idade, só que ele já tem filho, ele já é casado, ele tem um trabalho talvez bem diferente do meu, e esse cara, talvez anos atrás, para fazer parte de um grupo de relacionamento, a gente tinha que esperar que um casal se encontrasse com esse cara e um casal convidasse esse cara para fazer parte do grupo de relacionamento. Hoje, com o grupo aberto, a gente pode tentar, diminuir essa problemática, esse tabu, esse paradigma, e eu posso convidar o cara para o meu grupo, que na maioria das pessoas são jovens e solteiros, talvez não tenham filhos. E o desafio dos GRs, quando a gente explica que são grupos abertos, é que os grupos de jovens, os grupos de relacionamento, talvez aí na sua comunidade você chama de célula, chama de PG, chama de alguma outra coisa. A gente abriu esses grupos. Caramba, Rafius, mas é possível ter um grupo de homens e mulheres ao mesmo tempo? A gente tem vivido essa experiência na prática, que é possível. É possível ter o cara solteiro e o cara casado? É possível também. É possível, talvez, chegar um cara lá que você não conhecia, talvez o cara vem de um divórcio, quebrou a empresa, saiu, se mudou agora para
para o país, para o estado, pode chegar lá, já pode cair lá de paraquedas? Pode cair lá de paraquedas. Então, a gente fala que esse grupo é aberto e esse grupo é híbrido, é heterogêneo, porque ele tem características que não simbolizam mais algo uniforme, onde o jovem é só aquele solteiro que faz faculdade. Não é mais essa realidade, esses grupos se abriram e nós praticamos a missão enquanto juventude, enquanto atos, de uma maneira muito forte através dos relacionamentos e dos grupos de relacionamento. Vai aí uma fotinha especial do grupo de relacionamento do Luiz e da Carol se reunindo no nosso campus, no campus IBC. Para não gastar muito tempo, a gente também tinha uma foto de grupos online, né? Geralmente, a maioria usa a plataforma do Google Meet, e é mais ou menos isso que a gente continua vivendo, praticando a missão. Eu queria também falar para você do SAL. O SAL é uma outra programação, é um GA, um grande ajuntamento nosso, que já se reúne no anfiteatro da Beira-Mar há mais de uma década, onde lá nós, de maneira muito simples, semeamos Jesus. Nós falamos de Jesus de maneira singular, de maneira breve, uma programação que geralmente envolve música em um tempo de palestra pública, e Deus nos deu a graça de, há muito tempo, semear e ser uma verdadeira ponte entre a praia e a igreja local, e a gente tem tido o privilégio de vivenciar isso lá. Se você quiser saber mais, tem um arrobazinho aí para você sacar, para você dar uma conferida, é o @somos.sal, e você pode ficar por dentro do que rola. Lá tem outras fotos, outros conteúdos, mas esse é um movimento de evangelismo, movimento de evangelismo, né? Sendo um espaço entre pessoas no seu contexto cultural e a pessoa de Jesus, também fazendo um trabalho de ocupar positivamente um espaço público e exercitar a cidadania. Esse é um dos presentes que Deus nos deu para a gente continuar proclamando Jesus. Vai uma fotinha aí para você ver mais ou menos o que é que acontece. Essa fotinha, ela é bem recente, né? Fala um pouco sobre a nossa volta. Bem aqui tem uma câmera, isso aqui é uma live, né? Mas a gente também está possibilitando que algumas pessoas, logicamente guardadas as devidas proporções do que o protocolo permite, né, de circulação de pessoas em espaço público, e a gente voltou com o nosso encontro presencial, mas agora com a mudança, com a pandemia, ele é um encontro híbrido. A gente faz uma transmissão de live e a gente faz também um encontro permitindo com que pessoas possam estar lá. Então, essa é uma fotinha do nosso encontro lá, um momento muito simples, violãozinho, te convida alguém para dar uma palavra, ora com a galera, e sempre tem um espírito muito especial de evangelismo nesse lugar. Algo muito especial que eu queria falar para você é uma ideia e algo que aconteceu na pandemia, e talvez isso possa ser uma dica para você. A gente experimentou, no começo da pandemia, assim, que estava no nosso coração. Cara, a gente pode possibilitar um espaço de acolhimento. Nós, enquanto IBC, temos diversos espaços de acolhimento, graças a Deus, online, presencial, mas enquanto iniciativa de jovens, a gente pensou em fazer uma sala de oração do SAL. Depois a gente entendeu que essa sala de oração ela não poderia ser tão específica, a gente entendeu que ela era uma oportunidade para viabilizar mais relacionamentos, e a gente inaugurou aí a sala de oração do Atos, que é uma programação online, né, que, como eu falei, surgiu no início da pandemia, que visava ser um espaço digital de acolhimento e intercessão entre os jovens e aberto para a igreja e para a cidade toda. Então, a gente, graças a Deus, fez um ano recentemente de sala de oração e tem sido um momento, gente, privilegiado. Um momento onde a gente pode experimentar, saborear o cuidado de Deus através de um tempo de oração, através de um tempo onde a gente vivencia um valor muito especial para nós no movimento missional, que é a aprendizagem relacional, que é a prestação de contas, e isso tudo tem sido muito bacana. Eu tinha desafiado 2 irmãos, o Vitor e a Jennifer, no ano passado, para tocarem esse projeto. A gente começou, tinha 2, 3 pessoas, começou aí 4. Gente, toda quinta-feira, 21 horas, através do Google Meet, tem uma galera
a galera que está servindo já se multiplicou, muitas pessoas chegaram para abençoar, e como é um negócio que exige do digital, do tato, né, de uma organização digital, pessoas que chegaram para servir não necessariamente é a pessoa que ora muito. Você fala assim, sala de oração. Então, quem vai botar para frente, quem vai fazer o negócio acontecer é uma pessoa que ora muito, não necessariamente. Como, através da plataforma digital, o negócio acontece, tem um voluntário lá que o cara dá uma ajuda muito massa para o negócio acontecer. Então, de repente, você está assim, né, com a sua iniciativa de jovens, com o seu grupo, pensando assim, cara, o que é que eu posso fazer? Cara, uma iniciativa barata, que você trabalha um valor extremamente bíblico, que é a oração, e que você pode engajar muitas pessoas, até que não são da sua rede de relacionamentos aí. Então, a sala de oração foi algo que foi criado no ano passado e que tem perdurado. Tem uma fotinha rapidinha da galera aí, né, online, né, fazendo a coisa acontecer, e essa é a nossa sala de oração. Seguindo para mais uma coisa que Deus nos deu a graça de viver, a título de cuidado mútuo, né, porque mesmo sendo a pandemia, a gente começou a servir muito, a trabalhar muito nesse universo que também é cansativo, que é o universo do remoto, onde a gente não só se cansa, né, daquilo que comumente é o ir e vir, a gente se cansa justamente de não ir, de não vir, a gente se cansa de ficar em casa, da dinâmica que tem ali poucos metros quadrados, né? Mas nós entendemos que haveria um momento especial para cuidar de voluntários, para cuidar de gente que estava servindo, para falar com o líder de GR, para a gente trocar uma ideia sobre os desafios de continuar liderando nessa pandemia. Então, a igreja como um todo, né, vivenciou a ideia da roda de conversa, e nós, como Atos, como eu falei lá atrás, a gente não quis criar um negócio agora nosso, do nada, do zero. A gente pegou a ideia, nos submetemos ao que está acontecendo e falamos, cara, isso aqui é essencial para acontecer nos jovens. Então, rolou também a roda de conversa para a gente fortalecer um movimento de cuidado mútuo entre alguns servos, entre alguns líderes, né? E está aí um pouco do que rola, né? Isso aí é só um anúncio, né? É um panfletozinho digital do que rolou. E aí o que é massa perceber é que há justamente uma junção, né, do digital, que faz o papel de fazer um design bacana, atrativo, e ali a gente teve, esse foi o nosso primeiro, a nossa segunda roda de conversa, que no caso foi presencial, mas ela continuou de maneira online também. Algo que também continuou fazendo parte de nós, como eu falei lá, citei o nosso brother Daniel, a gente há algum tempo estava desejoso por um espaço onde a gente pudesse potencializar um relacionamento uns com os outros e pudesse ter mais aí do conhecimento de Deus. E aí surgiu o Clubão Bíblico em sinergia com essa visão de amar a Deus sobre todas as coisas. Cara, a gente precisa conhecer mais sobre Deus, a gente precisa gastar mais tempo na leitura das Escrituras, a gente precisa estar mais atento para aquilo que ela nos informa. E aí surgiu o Clubão, ano passado também, para fortalecer algo que a gente desejava muito, a aprendizagem relacional. Como movimento missional, vivemos 3 valores que sempre lembramos, que é a responsabilidade pessoal, a prestação de contas e a aprendizagem relacional. Nós vivemos esses valores no GR, a gente vive no GA e a gente vive em momentos como esse também, que é o Clubão Bíblico, que o nosso brother Daniel Marques facilitou. E aí, de 15 dias, o Clubão acontece de maneira online, com temas diversos, né? E a gente sempre divulga e fala para a galera, cara, você acha que Jesus é o conto da carochinha? Você acha que, você acha que a Bíblia é mentirosa? Vem para o Clubão. Vem para o Clubão, que esse negócio é para ti, faz parte daquilo que a gente entende como sendo uma estratégia muito massa. Está aí uma artezinha que a gente fez, né, do Clubão, falando em imitadores, né, em quem você se espelha. Só um exemplozinho da nossa arte, de novo, falando da estrela, né, a ponta digital se juntando com a ponta da capacitação, né, a gente tentando fazer um negócio criativo, tentando
chamar atenção, provocar as pessoas para que a gente pudesse fazer um negócio realmente que tivesse um feedback positivo da nossa juventude, né, da nossa galera, com temas bem diversos, né? E aí, galera, algo, pelo menos que eu acho uma das coisas mais gostosas de se viver no momento, que é o Sonho e Vida. Uma iniciativa que foi pensada também nesse tempo de fases, uma iniciativa entre adolescentes e jovens, né? Adolescentes e jovens juntos realizam essa programação que é muito massa, uma programação mais musical, uma programação mais celebrativa, uma programação que visa trazer temas mais latentes na sociedade e fazer com que o jovem e o adolescente entendam que viver Jesus não é estar alheio ao que acontece na sociedade, mas é importante se contextualizar, e o Clubão, que traz, por exemplo, esse conhecimento de Deus e traz essa tradução das Escrituras, o Sonho e Vida, a gente fica brincando que a gente tem um tempinho mais flexível, a gente pega uma música de um autor que não necessariamente é cristão e a gente joga dentro da programação para discutir sobre. Então, o Sonho e Vida é um momento festivo, é um momento massa. Inclusive, semana passada agora a gente teve um artista local aqui, onde a gente convidou um camarada de outra igreja e tudo, mas a gente, enquanto jovem, né, talvez você tenha N experiências com isso, entende o potencial que a música tem, o potencial que a arte tem, o potencial que a comunicação e o diálogo tem para fazer com que a gente, enquanto jovem, se mantenha engajado na missão de Deus na Terra. Então, Sonho e Vida, essa programação massa, né? Como eu falei, que a gente traz tudo isso, né, todos esses temas, toda essa dinâmica de música à luz das Escrituras, numa perspectiva mais criativa e dinâmica de como a juventude, né, como adolescentes e jovens podem permanecer de maneira contextualizada na sociedade sem perder a fé. Então, Sonho e Vida é esse evento onde a gente quer celebrar, fazer barulho, claro, de novo, né, respeitando atualmente aí os protocolos de segurança, né, e também tentando contemplar. A gente tanto já fez o Sonho e Vida presencial, quanto também fez online, e a gente tem duas texturas diferentes, mas experimenta esse momento realmente um pouco mais criativo e dinâmico, e está aí um pouco do cartaz, né? Teve o rapaz que vos fala aqui, o nosso brother MT, que tem um som iradíssimo, e teve o Davi Lago, que veio de São Paulo, teve com a gente no EPL, e foi um tempo muito maravilhoso mesmo. Eu quero finalizar dizendo que o papo é curto, mas eu tenho certeza que talvez Deus possa ter trazido ideias ao seu coração, talvez você ficou aí curioso para saber de mais coisas, e você pode entrar em contato conosco para isso. Eu quero agradecer de verdade, quero dizer para você que lidera uma iniciativa, você que é uma mulher, você que é um homem, você que é um jovem, casado ou não, você que está nesse labor aí de estar servindo essa geração, o nosso desejo é que o Senhor te use para continuar semeando. Os tempos são difíceis, aparentemente, cada vez mais a nossa fé se encontra encurralada, mas um pouco do que nós experimentamos aqui ao longo de 2020 e desse 2021 é que Deus tem nos dado graça, sabedoria, e que nós não temos parado de semear. Que Deus possa estar te abençoando, te guardando, e que o Ministério de Jovens, através da sua vida ou da sua comunidade, possa continuar sendo uma bênção. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gilberto e sirvo nessa igreja, na Igreja Batista Central, num ministério que acho muito especial para o meu coração ao longo desses anos, e espero que também fale ao seu coração. E te convido nesse instante a compartilhar ou a ouvir, a estar comigo aqui sobre o treinamento A2. O que é o A2, afinal de contas? Que ministério é esse? Na verdade, temos denominado de A2, ao longo dos anos nessa igreja, um ministério que cuida dessa parte, ou desse público da igreja que já está além da juventude, que já está casado, que já está constituindo família, também noivos, não apenas casados, mas noivos, casais, famílias. E como nós fazemos isso?
nós trabalhamos com esses casais através de uma programação mensal, através de outras ferramentas que você também vai ouvir, através de relacionamentos, procurando levar aos casais, não apenas aqueles da igreja, mas também aqueles de fora, um ensino, um cuidado mútuo, a mensagem do Evangelho, utilizando o A2 também, o casamento, o casal, como instrumento de semear, de semeadura do Evangelho de Jesus por onde ele andar. Nós temos aí, como você pode observar na nossa tela, algumas instâncias ou algumas ferramentas através das quais nós procuramos alcançar esse público. Temos aí uma programação mensal, como você pode perceber. Nós temos CR Casais, que é uma outra instância também do A2, e também grupos de relacionamento. Através dessas instâncias, nós procuramos, de alguma forma, ou de todas as formas, alcançar os casais, sejam aqueles que vêm até nós, sejam aqueles que nos acompanham através das ferramentas virtuais. E talvez você me pergunte, ou talvez agora você queira saber, mas como isso funciona? Afinal de contas, como vocês fazem isso? Particularmente, quanto à nossa programação mensal, nós procuramos sempre desenvolver um evento, uma programação, um programa mensal, que é já predeterminado com relação à sua ocorrência, com a sua realização, sempre nos terceiros sábados de cada mês. E isso foi pensado de tal forma que também pudéssemos fazer em paralelo, já que nós trabalhamos com os casais, com as famílias, nós procuramos fazer este programa em paralelo com outra programação da igreja que busca alcançar jovens e adolescentes, compreendendo que a dinâmica da família fica mais fácil de trabalhar quando todos acabam sendo envolvidos, ainda que em programas diferentes, mas no mesmo horário, no mesmo dia, em que um vai para o A2, o outro vai, ou o filho vai, o adolescente, o jovem, para o programa de sua afinidade. Então, nós procuramos fazer, ou o A2 procura realizar programações mensais, sempre nos terceiros sábados de cada mês, uma programação leve, mais descontraída, que vise alcançar um público geral, e procuramos fazer algo que traga cada vez mais interesse, para que aqueles casais que vêm até nós possam reconhecer que ele é um ambiente agradável, que ele pode se identificar com tantos outros casais que também estão buscando uma edificação, que também estão buscando crescer no seu casamento, e aquilo acaba por levar também esperança, levar também o amor de Jesus a outros casais, aos vizinhos, aos seus relacionamentos, por onde esses casais se achegam. Para essa programação, nós também disponibilizamos transmissão pelo canal da igreja, através do YouTube, e dentro da programação nós procuramos diversificar, fazer com que, durante a programação, nós tenhamos não apenas o louvor, a mensagem, porque queremos fazer algo um pouco diferente daquilo que já estamos habituados na perspectiva do culto, o culto de domingo, o culto de quarta. Nada de errado, claro, em fazer algo com essa formatação, mas compreendemos que os eventos do A2, eles devem procurar realizar algo diferente, mais dinâmico, que possam trazer uma descontração maior, um ambiente talvez até mais alegre, em que os casais possam interagir um pouco mais. Então, nós procuramos, além da música, trazer, por vezes, apresentação de vídeo, de teatro, alguma peça, algo que possa sempre trazer uma identificação do público com aquilo que será ministrado. Então, se nós definimos que a temática deste mês será prevalecer no casamento, permanecer no casamento, ou o compromisso de permanecer casado, nós vamos procurar fazer uma programação antecedente à mensagem, ao conteúdo que será ministrado, que leve ao público uma identificação para aquilo que será ministrado. Então, nós acreditamos que isso proporcione ao público, ou traga o público mais para próximo, ou mais para perto daquilo que nós desejamos falar. E a ideia, através dessas programações, é que os casais não apenas venham, não apenas levem essa mensagem, ou levem a notícia de que temos algo aqui como igreja, mas que também possam conviver, possam interagir, possam desfrutar de outros ambientes que nós temos como igreja, ambientes físicos,
em que os casais podem ficar, compartilhar, conversar, ter a família junto, já que os filhos podem estar participando do evento que acontece em paralelo junto ao A2. Então, servimos, agora para nós finalizarmos esta primeira parte, servimos no A2 em 7 casais, somos 7 casais que, neste momento, somos responsáveis por pensar esta programação mensal. Qual a mensagem a ser levada, qual o preletor para este evento, como nós vamos definir essa programação, quantas músicas, vai ter mais de uma música, não vai, nós vamos fazer peça, teatro, como vai ser, como serão os outros atos do programa. Nós não temos um programa fechado. A ideia é que nós tenhamos um conteúdo a ser ministrado, diante da leitura que nós fazemos do contexto da igreja, e para alcançar a melhor receptividade desse conteúdo, é que nós, a cada mês, sentamos para tentar definir qual a melhor apresentação e abordagem. Basicamente, é isso que nós fazemos como A2 para esse ministério tão especial de casais a nível de programação mensal. Temos outras ferramentas, como falei no início, CR Casais e grupos de relacionamentos, que você acompanhará logo em seguida. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Dário, também sou um discípulo de Jesus, servo aqui nessa comunidade da Igreja Batista Central de Fortaleza, e fui desafiado a dar continuidade sobre esse treinamento aqui do A2. E aí eu quero chamar a atenção de vocês e fazer esse link com alguns seminários que a gente já fez ao longo desses últimos dias, que as ferramentas das quais eu vou falar, ela faz parte desse contexto, ou seja, dos valores e princípios da nossa comunidade, especialmente a responsabilidade pessoal, a aprendizagem relacional e a prestação de contas. Então, uma das ferramentas que a geração A2, se assim a gente pode chamar, oferece para a nossa comunidade é o CR Casais, o Celebrando Restauração, que é uma programação voltada para pessoas que buscam aí tratar traumas, compulsões, vícios e maus hábitos, e que nasceu há 2 anos e meio ou há 3 anos atrás, num contexto da busca do casal pelo crescimento no relacionamento conjugal. E aí o objetivo é alcançar não somente os casais, mas noivos ou pessoas que pensam em casar no futuro. Então, é um ambiente seguro, onde as pessoas, os casais ou quem participa, é ministrado ao longo de um ano todo, de um currículo com 7 temáticas, onde são abordados temas como casamento, como comunicação, a gente fala sobre amor, a gente fala sobre perdão, sobre mordomia, a gente fala sobre família e a gente fala sobre perdão. Então, essa temática, ao longo do ano, é abordada através de ministrações, onde cada temática são trabalhados 5 encontros. Então, o CR funciona dessa forma, são encontros semanais, presenciais, que são transmitidos através do YouTube, e onde essas ministrações elas ocorrem. Só que são 2 etapas essa programação. A primeira funciona a ministração e a segunda funcionam os grupos de apoio. E aí é onde está o desafio do casal, porque homens são separados de mulheres e eles vão para um grupo onde podem partilhar, ou seja, abrir o coração num lugar seguro, onde o sigilo e o anonimato é preservado, e ali o homem ou a mulher na realidade, é desafiado a falar de si mesmo a respeito daquela temática, daquele ensino, daquela ministração que foi dada naquele dia. Então, o Celebrando Restauração vem funcionando e vem ajudando aos casais, às pessoas, nesse processo de crescimento dentro do relacionamento conjugal, tratando suas falhas de caráter, tratando suas lutas, e ali, no momento de partilha, ele pode ser confrontado com aquilo que ele precisa melhorar, com o que eu preciso melhorar, e, ao mesmo tempo, é um lugar onde eu também celebro as vitórias, a caminhada de restauração que eu tenho vivido com esse poder superior que nós reconhecemos como Jesus Cristo. Então, CR Casais é mais uma instância, mais uma ferramenta para essa geração de casados, e nós temos também outra. E aí, olhando para esse aspecto dos princípios e valores da nossa comunidade, nós estimulamos os casais, isso aí não é uma programação feita na comunidade, mas é uma programação, na realidade, uma caminhada no qual toda a comunidade ela é encorajada a viver, que são os grupos de relacionamento. Então, entendendo que a responsabilidade pessoal eu alcanço quando eu participo dessas programações, do A2, na programação mensal,
no CR Casais, na programação semanal, eu sou desafiado agora a colocar em prática, a viver a prática da aprendizagem relacional. Então, os casais são estimulados a viver grupos de relacionamento, que nada mais são que pessoas caminhando como igreja, mantendo uma convivência contínua, não só em eventos ou encontros semanais ou quinzenais, mas também no contato diário, na vida, onde as pessoas se ajudam e ali os casais podem, de forma contínua, cuidar uns dos outros, ou seja, casal cuidando de casal, homens cuidando de homens, mulheres cuidando de mulheres. E a gente entende na nossa comunidade que esse é um processo de discipulado, esse é um processo de caminhada espiritual que fortalece e dá a todos nós a convicção de permanecer nessa caminhada com Cristo, buscando se relacionar com Ele e, ao mesmo tempo, crescer nos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Bom, e se você quiser ter mais informações, por exemplo, sobre o Celebrando Restauração, você pode também assistir o seminário que já foi disponibilizado nas nossas mídias sociais, onde você vai ter acesso de forma mais detalhada de como funciona essa programação, que ela é muito mais ampla do que o CR Casais, e fica a dica aí para você se apropriar desse material, ler e assistir o seminário, que você vai ter mais detalhes do Celebrando Restauração. E, da mesma forma, o grupo de relacionamento. Já foi dado um seminário, já foi feito uma abordagem sobre esse tema. A gente chama carinhosamente pelas siglas, né? CR, Celebrando Restauração, GR, Grupo de Relacionamento. Então, nesse seminário do grupo de relacionamento, você vai entender mais essa dinâmica, de como ela funciona e de como a nossa comunidade é encorajada a viver essa instância na sua caminhada e na minha caminhada de restauração, seguindo o Mestre Jesus.